Olá, seja bem-vindo à mesa. Nesta nova série de devocionais, nós temos trabalhado esse conceito tão fundamental para a nossa vida espiritual, a fé. Fé não é mero assentimento intelectual, como nós vimos. É difícil decifrar esta expressão. É difícil explicar esta expressão. Aliás, o próprio Spurgeon, no sermão em 1881, numa manhã de julho de 1881, ele mostrou o quão difícil é explicar a fé. E todas as vezes que ele leu explicações sobre a fé tornou-se ainda mais obscura para a sua vida. Por isso, ele, ao explicar a fé, ele nos ajuda com 3 palavras fundamentais: conhecimento, crença e confiança. Conhecimento, crença e confiança. E é o que nós temos aprendido através de Tiago. Tiago, ele lê a história de Israel a partir da fé. Veja o que ele diz no verso 21, 22 e 23 do capítulo 2. Diz assim: Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi pelas obras que a fé se consumou. Percebam só, quando Paulo cita o exemplo de Abraão em Gálatas e também Romanos, ele está lutando contra um inimigo que era comum a ele, a experiência apostólica dele. Intrusos na Galácia começaram a dizer: a fé em Cristo não é suficiente, é necessário a circuncisão. Então o que Paulo combate é a ergon nomo que eu citei no primeiro devocional, o trabalho da lei. Paulo luta contra esta heresia, ou seja, contra a confiança que às vezes nutrimos em nossas próprias obras morais. Não é sobre como nós obedecemos ou quanto nós obedecemos à lei. Somos, segundo Paulo, pecadores, miseráveis, segundo Romanos capítulo 3. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o que Paulo está dizendo, está combatendo, é uma heresia, a teologia das obras, não obras de caridade. É a confiança na lei, na obediência que podemos oferecer diante da lei. Paulo diz: a lei explicita o quão pecadores nós somos. Romanos 3, capítulo 20, explicita o quão miseráveis nós somos. O que Tiago está dizendo, as obras às quais ele se refere não são obras da lei, são obras de caridade. Ele diz assim, ele explicita esta obra no verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Vejam que as heresias são completamente diferentes. Paulo combate as obras da lei, ou seja, a confiança que às vezes nutrimos idolatricamente na nossa observância da lei. Somos pecadores, somos miseráveis. Tiago combate um outro inimigo, os que usam a teologia da graça para serem passivos diante de suas responsabilidades na história. A fé transformadora, a fé que salva, que nos justifica, não é uma fé que permanece passivo diante das mazelas do mundo. Não, a religião verdadeira, diz Tiago, é ajudar os órfãos e as viúvas. Veja o que o texto diz: foi pelas obras que a fé se consumou. A expressão consumou aqui é teleio. Essa expressão se tornou perfeita, terminou, foi completada, realizada completamente, ou seja, a fé ela se torna completa, perfeita, plenamente realizada quando ela se encarna em obras de transformação em nossa sociedade. Foi esta fé com obras
que justificou o grande patriarca Abraão. E se somos filhos de Abraão e somos pela fé em Cristo Jesus, nós devemos praticar as mesmas coisas. Depois veja a lista de Hebreus 11, eu quero ler para você. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Pela fé, Enoque, diz o verso 5 do capítulo 11. Pela fé, Noé, no verso 7, foi obediente a Deus. Verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. Verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Verso 13, todos estes morreram na fé. Verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Verso 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Toda a nossa vida, toda a história do povo de Deus, leia o capítulo 11 inteiro de Hebreus. Toda a história é lida por meio da fé. As nossas vidas precisam ser vividas, as nossas existências precisam ser vividas por meio da fé. Fé que se concretiza em transformação da sociedade. Foi esta fé que justificou o nosso pai Abraão. E esta é a fé que nos justifica. Se você crê em Cristo Jesus, mergulhe na vida de Jesus. Os que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Veja a fé salvífica. Ela reveste as nossas existências. Ela nos faz nova criatura, um novo ser, uma nova existência. A existência por meio da fé, a existência que tem como insígnia a fé, é uma existência amorosa. É uma existência de justiça, é uma existência de transformações sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e que esta fé que nos justificou, que está em mim e em você, se concretize sim em atos de amor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos. Seja canal das bênçãos de Deus, seja Casa Viva.